será que eu, sendo velha, vou ter outros filhos para dar a vocês em casamento? E vocês vão esperar que esses meus filhos cresçam? Então, será que fria com essa condição de não poder ter filhos? As escrituras contam. Tanto que o marido dela, quando via ela triste, dizia assim: por que fica triste? Não sou eu muito melhor que 10? Tanto que além deles fazerem todo esse descaso pelo sacrifício que era extremamente sagrado, além alguém chamando Samuel, e ele então pensa: e quando viram a arca ficaram extremamente felizes. Não acredito, é a arca da aliança. Pense essa situação, porque eles amarguraram durante 7 meses com essa vergonha de ter perdido a arca. Será para mais uma aula desta semana. Nós acabamos o livro de Juízes e terminamos o livro de Juízes falando sobre os juízes improváveis. Vocês lembram que nós falamos sobre Eude, Débora e Gideão. E deixamos de fora Sansão com um propósito aqui que vamos voltar a falar dele hoje no final dessa aula. O período que a gente está compreendendo aqui é um período também da época dos juízes, ou seja, ainda não tinha rei sobre Israel. Era uma época em que os juízes governavam o povo de Israel. E a história de Ruth e de Samuel, que nós vamos ver hoje, compreende dentro dessa fase de história aqui das Escrituras. E o livro de Ruth, embora tenha uma história linda de abnegação de Ruth, né, pela sua sogra, ele está aqui com um propósito bem específico, que é falar de uma personagem que foi ancestral de Jesus Cristo. No entanto, ele é um dos poucos livros, na verdade, são apenas 2 livros, em que mulheres são protagonistas, em que são as titulares do livro. É a Ruth e depois, lá no final, a gente vai ver a Esther. São essas 2 mulheres que a gente vai ver aqui sendo uma protagonista dentro da história do Velho Testamento. O livro de Samuel, então, relata o ministério de Samuel. Como eu já disse, ele foi um dos últimos juízes, descreve o esforço de Samuel de restabelecer a adoração regular a Jeová, que havia sido perdida. Nós não citamos as tragédias finais do livro de Juízes, porque não dá tempo de vermos tudo. Isso fica como tarefa para você. Você pode pesquisar mais sobre o que eu estou falando, os últimos capítulos do livro de Juízes. Estava numa época em que alguma coisa precisava mudar, e Samuel vai proporcionar isso. O Senhor escolhe Samuel, e ele tem um papel importante nessa transição de juízes para os reinados, e ele é quem vai ungir Saul como rei. E o livro de Ruth vai começar descrevendo uma situação única dentro do povo de Israel, que era a fome. Esse período de fome, a gente vai lembrar que já houve lá com Abraão, com Isaac e com Jacó. Possivelmente muitas vezes na terra de Canaã existe ali uma propensão à fome. Eu imagino pelas intempéries climáticas. Então as colheitas não dão certo e eles não têm o que comer. Nós não conhecemos esse tipo de situação na maioria das pessoas, né? Não vou dizer que nós não conhecemos, mas a maioria das pessoas não conhece o que é isso, a escassez de alimento. A gente pode ter escassez de dinheiro, mas a escassez de alimento, porque eles eram agricultores e pastores. Então eles viviam daquilo que plantavam e criavam. E quando não conseguiam tirar essa subsistência, devia ser uma coisa terrível. O que fazia com que Abraão tentasse ir para o Egito, Isaac tentou ir, o Senhor o proibiu, e Jacó vai para o Egito através de José. E aqui uma família, a família de Noemi, que é uma personagem aqui do livro de Ruth, vai para Moabe junto com seu marido, Elimeleque, e seus 2 filhos. Diz que quando Noemi está lá durante algum tempo, o seu marido vem a falecer. E ela fica durante 10 anos em Moabe. E os seus filhos se casam na sequência com Orfa e Ruth, essa personagem principal desse livro que nós estamos estudando hoje aqui. A escritura não diz exatamente o que houve, mas os seus 2 filhos vêm a falecer também. Essa situação de luto faz com que Noemi tenha o desejo de voltar à sua terra natal, que era Belém. E ela vai fazer isso.
Para a gente contextualizar e entender o que está realmente acontecendo, temos que entender o papel da mulher daquela época. A mulher era totalmente dependente de ter um patriarca, um marido guiando a família. Quando ela não tinha isso, ela estava completamente vulnerável, porque ela não tinha direitos assistidos como os homens tinham, de circular, de fazer negócios, de fazer negócio sobre suas terras. Ela tinha uma herança em Belém, mas era totalmente desprotegida. Então ela vai voltar para um nível de pobreza e desassistência que era terrível, junto com um luto que era uma dor terrível de perder filhos, né? E a gente conhece a história que ela então diz para as noras: olha, quero que vocês voltem para a casa de suas mães e eu vou voltar para minha terra. Então elas insistem que querem vir com ela, que querem fazer companhia com ela, e ela insiste mais uma vez que elas deveriam realmente procurar lidar com suas vidas. Até é interessante que ela diz assim nas escrituras: será que eu, sendo velha, vou ter outros filhos para dar a vocês em casamento? E vocês vão esperar que esses meus filhos cresçam, então, para que vocês se casem com eles? Era uma situação especial. Ela entendia o que significava ser viúva naquela situação. Então, Orfa, que era a esposa do seu filho primogênito, diz: então eu vou voltar para a casa dos meus pais, e ela vai. E Ruth insiste em ficar com ela e diz: aonde ires, irei eu. E aonde dormires, dormirei eu, e o seu Deus será meu Deus. Ruth faz essa promessa. Ruth era uma moabita. Eles acreditavam em vários deuses. Então aqui ela está fazendo uma proposta de abrir mão da sua cultura, do que acreditava, para seguir Noemi. E não seria fácil, porque nós lembramos que na história de Eude, ele luta contra os moabitas, ele expulsa os moabitas da terra de Israel. Então eles eram inimigos declarados. Então Ruth insiste e abre completamente mão da sua família, seus amigos, sua terra, suas crenças, para seguir Noemi. E isso foi fundamental para Noemi. Nós não ficamos aqui observando os detalhes da história, mas Noemi passa mais de 10 anos nas terras de Moabe. Ela perdeu completamente, imagino, o contato com o povo que vivia lá em Belém, seus amigos, sua família, e quando ela volta, ela vai voltar para um estado de pobreza e também sendo já idosa. Ela não teria como cuidar, ou se casar novamente, ou cuidar da sua própria assistência, de trabalhar para prover o seu sustento. E Ruth reconhece isso quando ela toma essa decisão. Ela abre mão para poder ajudar a sogra. E vamos dar uma olhada nas escrituras, em Ruth 1, 19 ao 21. Olha como que Noemi é recebida, então, quando ela volta. Diz assim: toda a cidade se comoveu por causa delas. Isso já no versículo 19. Eles se comoveram aquela situação de saber da viuvez delas e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamei Mara, porque grande amargura me deu o Todo-Poderoso. Quando ela diz isso, é legal entender aqui que o significado do nome Noemi é agradável, aquela que é agradável. E de Ruth, a amiga, parece que é casada com essas duas personagens, que é importante esses nomes. Inclusive, eu estava estudando sobre esse assunto, os nomes do Velho Testamento, eles não cumprem um papel de ser fato histórico, ou seja, exatamente aquele nome, mas de explicar a história. Então, muitos nomes que a gente vai ver aqui como Noemi e Ruth, ele está cumprindo um papel histórico aqui para contar essa situação dessas personagens, para que as pessoas na época que estudavam o Velho Testamento ou os livros, assim como quando eles foram escritos e divulgados, muitas vezes esse primeiro contato não era de uma leitura de alguém que tinha condições de ler, era escribas, eram os líderes religiosos queriam lhe contar essas histórias. As pessoas não liam essas histórias, elas ouviam. E quando ouviam esses nomes com significado, faziam-as guardar essas histórias. Então ele tem um poder aqui de ajudar as pessoas a entender a importância dessas histórias. Então Noemi diz: eu não quero ser a agradável mais, porque não faz sentido, me chama de Mara. Lembra quando Moisés, no deserto, guiando o povo a terra prometida, guiando o povo, na verdade, até chegar ao Monte Sinai, ele passa por um lugar que ele chama
de Mara, ou de águas amargas. A gente viu isso. Lá existia um poço onde eles foram tirar água e a água era amarga. Então Moisés, instruído pelo Senhor, pega um lenho, uma madeira, e joga na água e a água se torna doce. Esse simbolismo de pegar uma madeira que vem de uma árvore, e a árvore representa aqui o Salvador, a vida eterna, jogar numa água e transformar ela de amarga em doce. É como se a conversão de se aproximar do Salvador, de Jesus Cristo, torna a nossa vida mais doce. E é isso que vai acontecer aqui. Enquanto Noemi está amargurada pela sua condição de viuvez, de escassez, ela vai tornar sua vida doce através de Ruth. Ainda no 21, diz assim: cheia parti, eu tinha minha família, eu tinha uma estrutura, porém vazia o Senhor me fez retornar. Noemi falando, porque pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me faz tanto mal. Quando eu leio isso, eu penso em nós quando vivemos esse tipo de situação, de perder um ente querido, ou de estar numa situação tão difícil que parece que você não vai sair nunca daquilo. E olhar para esse exemplo aqui. Não é que seja errado que Noemi esteja sentindo isso, porque as nossas emoções são intrínsecas a nós, como seres humanos. E é importante reconhecermos quando estamos tristes, quando estamos felizes, desanimados ou animados. É importante a gente se conhecer e ver esses dois lados. Não significa que não devemos passar por um processo de luto, por exemplo, mas que quando reconhecemos as nossas fraquezas e guiamos essas fraquezas e deixamos nas mãos do Senhor, nos tornamos fortes. Então Noemi aqui está passando por uma situação extremamente difícil, no entanto não desistiu de sua fé, muito pelo contrário, fala da sua fé para Ruth, e Ruth então diz: o seu Deus será o meu Deus, e vai com ela para Israel. Ruth vai enfrentar uma situação de ostracismo, onde ela é uma estrangeira, uma moabita, tanto que as escrituras o tempo todo vai se referir a ela no primeiro momento como a moabita, porque ela era diferente de todos lá, numa cidade pequena, que seria Belém. Imagine o Belém da época, ainda era menor. Se Belém da época de Jesus Cristo era pequena, pensa em Belém agora, ainda no início ali da história do povo se acomodando na Terra Prometida. Era muito pequena, era uma comunidade pequena, eles se conheciam. E aí, uma coisa legal é que elas chegam numa época da primavera, da colheita. E Noemi diz isso para Ruth: olha, vocês vão conhecer que a minha terra, quando chegamos na época da colheita, existe uma lei que nos protege. E isso Moisés vai fazer na época em que promove a lei mosaica. Dentro da lei, era instruído que quando se plantasse nos campos cevada ou trigo, na hora da colheita não deveriam colher nos cantos da propriedade. Deixaria os cantos para os pobres, os desassistidos, inclusive os estrangeiros que estivessem ali, os desabrigados, pudesse colher nessa parte do campo. E também, quando estivessem colhendo, por exemplo, aqui a gente vai ver essa situação com Ruth, ela vai começar colhendo a cevada, os grãos que caíssem ao longo da colheita e que eles não queriam parar para recolher, os respigadores, que é isso que Ruth vai fazer, ela vai respigar, podem ir lá e retirar isso como seu sustento. Ruth vai fazer isso para ela e para Noemi. E ela diz para Noemi: eu vou sair para respigar algum campo aqui próximo, ou talvez mais de um campo. E é interessante que ela vai inspiradamente até o campo onde Boaz era o dono. E Boaz, chegando lá como chefe do lugar, da fazenda onde ela está respigando, nota a presença dessa moça diferente, sabendo que Noemi tinha voltado com a sua nora, pergunta para o seu administrador quem é aquela moça, e ele fala: essa aí é a moabita que veio com a Ruth, com a Noemi de Moabe. Então ele nota a presença dela e diz para ela assim: olha, pode ficar junto com as minhas servas aqui, pode inclusive colher junto com os meus servos da cevada.
E isso favoreceu muito Ruth. Ruth até diz as escrituras que reconhece, coloca seu rosto em terra e diz, porventura achei graça aos seus olhos, Senhor, e agradece muito a Moabe. Reconhece que o Moabe foi bondoso com ela, e Boaz diz para ela, não vá a outros campos, porque ela corre risco como mulher sozinha, andar por aí sozinha. Inclusive, elas vindo de Moabe até Israel foi um risco de duas mulheres sozinhas, uma viagem longa, né? Então ele diz, você pode continuar colhendo aqui no campo. E ele fala então para o seu administrador, deixa ela em paz, que ninguém mexa com ela, e inclusive deixa que ela colha a mais do que precisa. E Ruth, nesse dia, diz as escrituras, volta com 13 quilos de cevado, que era muito mais do que um respigador conseguiria num dia. Mas ela era trabalhadora. E isso chamou a atenção de Boaz, chamou a atenção do administrador também. Então, ela fica esse tempo em que volta para Belém, trabalhando como respigadora. Não era um serviço fácil, principalmente para uma mulher, porque era um serviço braçal e cansativo. Mas ela era um exemplo nisso também. Ruth é uma heroína. Além dela ser abnegada, mansa, ela era trabalhadora e incansável em fazer aquele serviço. E ela faz isso durante a colheita toda. Eu não sei quanto tempo duraria uma colheita, eu estou imaginando aqui meses. Durante meses ela trabalha dessa forma, depois com o trigo e aquilo que Boaz proporcionou para ela. E ela ganhou carinho por Boaz nesse sentido, eu imagino isso acontecendo. Até um ponto em que Noemi fala assim, olha, Boaz é nosso parente, ele pode ser o nosso redentor. E isso é legal de usar aqui, essa analogia do Redentor, é aquele que me redime. Os israelitas viviam dentro da lei mosaica, a lei do casamento do levirato. Aquela mulher que fica viúva por direito, não é assim uma obrigação apenas. Ela tem que se casar com um irmão, ou sogro, ou um parente mais próximo. Era um direito de assistência à mulher. Já expliquei isso em aulas passadas. A mulher, ela era protegida. Então, a mulher que fica viúva, sem filhos, ela é completamente desassistida. Ela não tem ninguém, não tem um homem, principalmente um homem, que vai ajudá-la. A gente olha para isso do passado e fala, minha nossa, né, que nada a ver, então eu sou obrigada a casar. Para ela era um direito dela. Tanto que Tamar, na história de Judá, quando Judá, que tinha 3 filhos, e Tamar era casada com um deles, e do mais velho, e ele morre. Então ela casa com o segundo morre. E ele só tinha um único filho, que era o mais novo, e ainda era muito jovem para se casar com Tamar. Ele disse para Tamar, volte para a casa do seu pai. Então quando ele crescer, então a gente vê como faz, e ele nunca cumpre com sua promessa. Vocês lembram dessa história? Porque a gente compartilhou aqui. Da mesma forma, Ruth aqui não tinha mais nenhum cunhado, ou o sogro já havia falecido, que também dentro da lei ele poderia redimi-la, protegê-la, trazer ela para sua casa e ela ser uma herdeira de tudo que ele possuía. E Noemi diz, Boaz pode ser essa pessoa, porque ele está dentro da família, ele faz parte da família de Elimeleque, que era o marido de Noemi. Então, ela diz e instrui Ruth ao seguinte, depois que acabou a colheita, era comum os homens apenas trabalhar, então, depois que está todos os grãos colhidos, e também proteger para que ninguém saqueasse essas sementes, isso era um fato, então todos, era um hábito colheita, eles passavam esse tempo na eira fazendo isso e dormiam lá, e Boaz estava dormindo lá. Então Noemi diz para Ruth, vá até Boaz e deite-se aos pés dele. E Boaz está extremamente cansado do dia, que eu fico imaginando que trabalhou um dia inteiro nas obrigações que eu já acabei de descrever, e Ruth entra, ele nem percebe, e no meio da noite ele a vê ali e fala, quem é? Quem que tá aí? E ela diz, sou eu, Ruth, sua serva. Ela já usa esse termo aqui. E diz para ele que a sua saia me cubra. Isso também era
fazia parte de um ritual, do que era esperado dentro da tradição deles, que significava, assim como o Senhor muitas vezes dizia, eu sou como a galinha que ajunta embaixo das asas o povo de Israel, essa saia que me cubra faz parte desse simbolismo da asa da galinha, ou seja, daquilo que me protege, que me redime, é a melhor palavra para usar aqui. Ela pede para que Boaz se case com ela de uma forma diferente. E é isso exatamente que ela está dizendo aqui. E Boaz diz assim, bem-aventurado és tu, ele diz, você não escolheu entre os jovens, porque Boaz já não era um rapaz jovem, ele era já um senhor. Nós podemos imaginar que ele tinha mais de 50 anos, talvez 60, 70 anos. E ela o escolhe, não é que ela o escolhe, ela sentiu nele aquela pessoa que poderia realmente ajudá-la e ajudar Noemi. E ele realmente se interessa por isso, porque até agora ninguém tinha pensado em fazer isso. Mas, na tradição, eles buscam o parente mais próximo. E ele não era o parente mais próximo, ele estava na linha da sucessão. Então ele diz assim para ela, fique aqui. Na verdade, ele se despede dela, dá mais trigo para ela carregar para casa, ele separa e ela leva mais trigo para casa, e ele diz, eu vou ajeitar essa situação. Naquela época, eles se reuniam no portão da cidade para discutir negócios, e ele faz essa reunião com os moradores e com esse parente mais próximo de Elimeleque, e ele fala, olha, você tem interesse nas terras de Noemi? E Elimeleque, ele fala, sim, eu tenho interesse. Então precisa também levar Noemi e Ruth com ela, ou seja, tem que se casar, possivelmente com Ruth, que já era mais nova. Ele fala, não, então isso eu já não tenho interesse. Porque isso significava trazer Ruth como herdeira de suas terras. E esse personagem aqui, que era um parente mais próximo, não tinha esse interesse. Mas Boaz tinha. E daí quando ele abre mão, isso é interessante de colocar aqui, diz as escrituras que ele tira o sapato e entrega o sapato para Boaz, dizendo, pode se casar com ela e ficar com as terras. E é exatamente isso que Boaz vai fazer. Na realidade, Boaz vai redimir Ruth e Noemi. Vai trazer para debaixo de suas asas ou saia, que era do sacerdócio, que era um simbolismo do convênio, e cuidar delas. Eles têm um filho, que se chama Obed, e Noemi, então, feliz da vida, desfilava por Belém com seu filho, diz que ela cuidava dele, inclusive alguns estudiosos acreditam que ela o amamentava, isso é uma coisa rara que se vê, cuidava como ama esse neto, e Obed vai mais tarde, claro, ter sua própria família, e vai vir dele a descendência do Salvador. Uma coisa interessante, a gente falou de Tamar, de Judá. Judá está na linha da ancestralidade de Jesus Cristo. Ele vai ter Jesus Cristo através de Tamar, que, vou usar essa palavra de novo, era uma improvável, alguém que não era assim, essa que foi escolhida, era uma improvável. Vocês se lembram quando Josué, ele domina Jericó e que Raabe, uma prostituta, os ajuda? Raabe é a mãe de Boaz. Então, Tamar, que engana o sogro e dorme com o sogro e tem um filho dele e que mais tarde vai ser também parente aqui do Salomão, se eu não me engano, que casa com Raabe e que são os pais agora de Boaz. Então, as improváveis vão vir daqui, Tamar, Raabe, Ruth, e vai ter mais uma aqui que a gente vai ver depois ao longo da história, que são os ancestrais de Jesus Cristo. Mas eu quero reter aqui um princípio importante sobre a redenção, sobre o papel de Jesus Cristo como nosso Redentor. O Elder Todd Christofferson, falando sobre isso, ele fala assim, entre os mais significativos títulos descritivos de Jesus Cristo está o de Redentor. A palavra redimir significa pagar uma obrigação ou dívida. Redimir também pode significar resgatar ou libertar, pagando-se um resgate.
Cada um desses significados sugere uma faceta diferente da grande redenção realizada por Jesus Cristo com sua expiação. Por meio de seu sacrifício expiatório, Jesus Cristo paga nossas dívidas espirituais, resgata-nos do pecado e da morte e nos oferece uma herança eterna. Assim como o Salvador nos redimiu do pecado e pagou o preço, Boaz cumpre esse papel aqui nessa história linda de Ruth e Noemi, as resgatando, pagando o preço. E ele teve que ser alguém também abnegado, abrir mão de muitas coisas para ajudar essas duas mulheres que tanto necessitavam. O livro de Samuel vai narrar toda a sua história ministerial. Samuel, além de profeta, também era um sacerdote, foi criado para isso. E ele, já expliquei isso no início, vai fazer essa transição de juízes para reis. Ele vai ungir Saul e depois vai ungir o próprio rei Davi, que é o tão famoso que a gente fala tanto aqui, que é também um ancestral de Cristo. Tem uma história muito linda de um outro exemplo de mulher, que nós acabamos de falar de Ruth, que é a história de Ana. Ana é a mãe de Samuel. Eucana e Ana tinham uma família, no entanto não tinham filhos. Mas Eucana tinha uma outra mulher chamada Penina. Eu não sei aqui quem era a primeira esposa, não fala as escrituras. Mas isso também não é relevante. Acontece que Penina tinha filhos, bastante filhos com Eucana, mas Ana não tinha. No entanto, Eucana amava Ana. Da onde que vocês já viram essa história? A gente já viu isso aqui antes. A gente já viu isso também com Abraão. Abraão amava Sara e ela não podia ter filhos. Então ele foi ter filhos com a concubina. Outro exemplo, Jacó amava Raquel e Raquel não podia ter filhos. A sua irmã Lia podia, e depois suas outras duas concubinas é que vai dar filhos primeiro para Jacó. Da mesma forma, depois Sara também vai dar filho para Abraão. Jacó também vai ter filhos com Raquel. E aqui nós vamos ver esse tipo de história acontecendo. E Ana sofria com essa condição de não poder ter filhos. As escrituras contam que Penina zombava de Ana, provocava Ana por essa condição dela. E todo ano, segundo o relato, eles iam a Siló, no tabernáculo, fazer sacrifício. Era uma tradição, eles eram devotos. Então Ana era alguém que realmente amava o Senhor e queria participar plenamente das bênçãos dele. Ela não se conformava em poder ter filhos, e isso era importante para aquela época. Ter filhos, a mulher era muito significativo, principalmente um filho homem, era o desejo dela. Tanto que o marido dela, quando via ela triste, dizia assim: por que fica triste? Não sou eu muito melhor que 10 filhos? Ou seja, meu amor já não é suficiente? Não, ela queria a alegria plena. Deixa eu contextualizar um pouco isso aqui. Hoje em dia, não vemos essa necessidade da mulher de ter filhos. Muito pelo contrário, em nossa época moderna, as mulheres não querem ter filhos ou querem ter 1 ou 2 no máximo, assim. No entanto, dentro da nossa cultura ocidental, se eu estava estudando a respeito da cultura de outros países, principalmente no Afeganistão, as mulheres têm essa obrigação em ter filhos e tem que ser um filho homem. Então a mulher, quando se casa, e lá eles têm o casamento plural, eles podem casar com várias esposas, ela tem a obrigação de dar um filho homem ao seu marido. E elas ficam tentando muitas e muitas vezes, daí nascem meninas e elas ficam naquela angústia. E tem uma história, inclusive eu li um livro sobre isso, um livro de uma jornalista que ela conta enquanto os Estados Unidos dominava o Afeganistão, e ela ficou lá, ela viveu essa história, em que as mulheres tão angustiadas de não poder ter filhos homens, elas, quando nascia uma menina, escolhiam entre as meninas, por exemplo, tive uma menina, não deu certo, tive uma segunda menina, não era, a terceira menina, às vezes era essa condição, ela vestia de homem, para a sociedade toda ver que ela deu a luz a um menino, e essa menina ficava como homem durante muito tempo, ela não se casava, ela ficava ali com a família, cumprindo esse papel de tanta necessidade que eles tinham
que elas têm, porque isso é uma condição atual da mulher afeganistão. É claro que isso já faz um tempo que os Estados Unidos deixou o país, mas faz parte da cultura. Ela vive essa angústia de ter um filho homem. E elas ficam tentando ter filhos, e essa jornalista contando que muitas mulheres morrem com essa condição, tentando dar à luz já há mais de 40 anos. Já passou a época fértil dela e ela tentando ainda dar à luz, e teve várias gravidezes e vários partos. E é comum, ela descreve, a mulher morrer aos 40 anos no Afeganistão, nessa condição de querer dar à luz a um filho homem. E Ana, voltando para nossa personagem aqui, estava com essa angústia. Ana está ali orando ao Senhor, enquanto na época o sumo sacerdote era Eli, também descendente de Arão, sentado numa coluna, diz as escrituras, via e observava a Ana orando, mas ele não ouvia o que ela dizia e ela só mexia a boca e orando fervorosamente. Ele fala assim: aparta do vinho, deixa de tomar tanto vinho. E ela fala: que isso, Senhor? Eu não tomo vinho, e nem tomei vinho quando vim aqui. Estou realmente orando, derramando meu coração ao Senhor pelas coisas que me sobreveio. Ela está dizendo realmente como ela desejava. Ela faz uma oração poderosa. Você já fez uma oração poderosa para alcançar algo que você deseja? Eu já vivi isso. Eu sei a diferença de uma oração poderosa. E posso até compartilhar isso aqui agora, porque faz sentido. Eu tinha um problema de alergia na minha mão, que eu tinha ido a vários médicos, dermatologistas, e não conseguia achar algo que me ajudasse com esse problema. E estava sendo terrível, porque as minhas digitais começaram a perder de tanto que escamava a mão. Talvez você já conheça esse tipo de situação. E era uma época em que eu era uma mãe muito jovem, de 3 crianças terríveis, toda hora estava lavando o bumbum de uma criança, limpando a casa, lavando roupa. Vocês, mulheres, vão entender isso aqui. E eu estava muito angustiada com aquilo, porque escamava direto a todas as pontas dos dedos das minhas mãos. E eu fiz uma oração poderosa nesse dia. Eu lembro disso, é algo que eu preciso contar como testemunho, que eu orei de forma poderosa para o Senhor curasse as minhas mãos, porque eu precisava delas. Eu precisava delas como mãe, como esposa, como dona de casa, como profissional. Eu queria ter as minhas mãos de volta, aquilo estava me preocupando. E o Senhor me deu isso, e eu não sei dizer o que realmente aconteceu, mas minhas mãos se curaram a ponto de eu nunca mais ter aquele problema. E aqui Ana faz esse tipo de oração poderosa. Então, Eli, eu imagino que consternado com aquela situação, reconhece que ele foi injusto com ela, diz: pode ir, porque o Senhor vai conceder a você essa bênção que está dizendo, que está querendo, que está pedindo ao Senhor. Olha aqui que Ana fala em Samuel 1,11, na sua oração. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva dere um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não subirá navalha. Assim Ana orava ao Senhor e faz um voto de que ela doaria o seu filho. Isso aqui enterneceu meu coração como mãe. Porque se ela desejava tanto ser mãe, como é que ela ia dar aquilo que era fruto da sua alegria, da coisa mais esperada por ela? Sabe, irmãos, tem uma situação acontecendo aqui que faz a gente entender essa angústia de Ana. Moisés prometeu que um libertador surgiria dentre eles, ou seja, falava do Salvador. Eles aguardavam por isso, esse grande libertador que ainda não tinha aparecido. Talvez Samuel aqui vai parecer esse libertador, talvez Davi vai parecer esse libertador, mas ainda não é. Então existia esse afã no coração das mulheres de ser ela a mãe desse grande libertador. Isso existia entre as mulheres já. E ela então disse: se eu tiver um filho, eu vou doá-lo, ele vai ser seu, ele vai servi-lo. Ela
promete isso e faz um voto de Nazireu. Essa condição de Nazireu está descrito lá no livro de Números, onde a pessoa que... Nazireu significa separado, doado. Ela serviria ao Senhor, ela não cortaria o cabelo, era uma das condições. E vocês talvez estão lembrando aqui que Sansão vive essa situação de Nazireu. Nós vamos falar sobre isso hoje. Fique até o final dessa aula, porque a gente vai falar sobre isso e vai ser fantástico. Não poderia beber vinho, não poderia se aproximar de qualquer coisa morta, cadáver ou animal morto. Isso era voto nazireu. E esse voto nazireu é que tornava essa pessoa abençoada por Deus. Ela era diferenciada. E isso que Samuel está sendo previsto em ser aqui por Ana. Ela diz, eu vou dedicá-lo ao Senhor. No versículo 19 do capítulo 1 de Samuel fala assim, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e retornaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher. Conheceu significa que tiveram relação sexual. E o Senhor se lembrou dela. Isso é lindo. Essa frase, e o Senhor se lembrou dela. Essa frase a gente vai ler nas escrituras se referindo também a Raquel, quando finalmente ela fica grávida de José. Raquel queria muito ter filhos, Raquel, esposa de Jacó, era o sonho dela, era uma promessa para eles ter descendência enorme, era uma promessa desde Abraão, e Jacó queria isso muito através de Raquel. Então finalmente ela tem José, e as escrituras também têm esse termo, e lembrou-se o Senhor de Raquel. E aqui, e o Senhor se lembrou dela. Ela pede isso na oração, o Senhor se lembra de mim. Eu gosto de ver essa escritura, porque ela faz parte do nosso convênio com o Senhor. O Senhor se compromete em nos abençoar, é a promessa dele. Então, Samuel nasce, e depois dele ser desmamado, as escrituras contam que Ana quer levá-lo até o tabernáculo e doá-lo ao Senhor. E Eucana pede, primeiro deixa ele desmamar, fique com ele até esse tempo. Naquela época as mulheres desmamavam as crianças até os 3 anos de idade, quase estamos igualando isso atualmente, né? Então ele foi levado pequeno ainda ao tabernáculo. E aí no versículo 26 ainda do capítulo 1, diz assim, e disse ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Ela está falando com Eli aqui. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. E o 27, por este menino orava eu, tá ali o Samuel com ela, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Samuel pequenininho fica no tabernáculo, e as escrituras contam que Ana anualmente vinha visitar Samuel, e ele usava o seu vestidinho de sacerdote de linho branco, e ela levava todo ano uma roupa dessa. Era um amor muito grande pelo seu filho. Ela fez um ato assim de desprendimento, foi uma promessa muito forte, prometer doar seu filho e ficar longe, porque ela viajava para chegar lá, então ela só podia ir uma vez ao ano ao tabernáculo ver Samuel. Veja que ela se desprendeu. E Eli, vendo esse sacrifício todo de Ana e Eucana, ele faz a promessa de que ela teria outros filhos, e de fato ela vai ter 3 filhos e 2 filhas, ela tem mais filhos com Eucana. Mas Samuel era o seu filho especial, era o seu filho consagrado, e Ana sabia disso. O capítulo 2 vai continuar com uma oração de Ana, que ela faz como se fosse até uma profetisa, ela fala como se estivesse falando do Salvador, que era a rocha. Ela vai citar isso nesse capítulo 2, e também vai fazer uma predição de que o Senhor, com trovões, salvaria Israel. Isso é uma profecia, e que vai se cumprir aqui na vida de Samuel como juiz. A gente vai ver isso mais pra frente. Vamos deixar um pouquinho essa história de Ana e Samuel de lado, para continuarmos a falar de Samuel mais na frente, para fazer um preâmbulo aqui dessa história.
Eli era o sumo sacerdote, tinha 2 filhos que ministrava no sacerdote com ele, no sacerdócio e no tabernáculo com ele. Só que esses 2 filhos de Eli não eram filhos justos, muito pelo contrário. Não levavam a sério o seu sacerdócio e o seu chamado como sacerdote dentro do tabernáculo, porque era uma bênção, era um direito deles como descendentes de Arão trabalhar dentro do tabernáculo. E conta as escrituras que eles usurpavam das ofertas, sabe essa situação em que o povo levava uma oferta? O nome deles era Hofni e Finéias, os filhos de Eli. E que quando ofertavam um sacrifício pacífico como esse que Eucana fez, em que ele comia parte do sacrifício e dava parte para o sacerdote, eles tiravam a mais do que precisava, não esperava todo o processo terminar, porque eles não queimavam todo o sacrifício, como era o sacrifício pascual, por exemplo, em que nada era consumido. Aqui eles consumiam, então eles não esperavam que a gordura queimasse, que era esse o processo do ritual. Eles tiravam a parte que eles queriam, tiravam a mais e tiravam já da panela do ofertante. Então o Senhor foi ficando desgastado com aquela situação. Quero que a gente entenda o seguinte: dentro da lei mosaica é previsto que os filhos que não obedeciam os pais deveriam ser mortos. A penalidade dos filhos desobedientes aos pais era a morte. E para o Senhor, Eli deveria tomar essa posição, principalmente ele sendo sacerdote dentro do templo, dentro do tabernáculo. Ele deveria ser um exemplo para os outros. Joséfo, falando sobre isso, ele fala assim, Hofni e Finéias, filhos de Eli, sumo sacerdote, não eram menos ultrajante para os homens que ímpios para com Deus. Não havia injustiça que eles não cometessem. Não se contentando em receber o que lhes pertencia, tomava também o que não lhe era devido. Diz que eles obrigavam o ofertante a dar parte do sacrifício, mesmo quando eles ainda estavam comendo daquele sacrifício. Corrompiam com presente as mulheres que vinham ao templo por devoção, ou atentavam contra a honra delas pela força, exercendo assim funesta tirania. Além deles fazerem todo esse descaso pelo sacrifício que era extremamente sagrado, eles abusavam das mulheres que iriam lá participar no tabernáculo. Então eles eram execráveis como sacerdotes. E o Senhor sabia disso e guardava isso. Agora vamos pular para Samuel novamente. Capítulo 2, versículo 26 de Samuel diz assim: E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Então a gente percebe que ele chega ali com 3, 4 anos no tabernáculo. Aqui ele já está com 10, 11, 12 anos, um pouco mais mocinho. E essa situação dos filhos de Eli ainda continua, e isso vai tornando o povo mais frio em relação aos sacrifícios e ao tabernáculo, e isso incomodando o Senhor. O Senhor chama um profeta que as escrituras não nomeia, não diz quem é, que vai até Eli e diz a ele: o Senhor não vai deixar por menos essa situação. Estou tentando usar com outras palavras aqui o que ele fala nas escrituras. O fato é que ele diz bem claramente: os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. O Senhor ia providenciar que isso acontecesse. Se Eli não fez, ele iria fazer. E ele fala: e nenhum dos seus descendentes vai chegar à idade madura, ou seja, mesmo os filhos deles não chegariam à idade madura para trabalhar dentro do tabernáculo, porque os levitas serviam no tabernáculo depois dos 25 anos, dos 25 aos 50 e alguns anos, que eu não me lembro exatamente. Esse tempo era o tempo de serviço deles. E ele prometeu que seus descendentes não chegariam até essa fase aqui. Em contrapartida, Samuel crescia e se tornava agradável ao Senhor e também para com os homens. E ele vai ter a sua primeira revelação, chamado do Senhor, ainda muito menino, possivelmente com uns 12 anos. Ele estava dormindo, conta as escrituras, junto a Eli, dentro do tabernáculo.
Diz até as escrituras que as luzes do tabernáculo ainda não haviam se apagado, ou seja, era durante a noite, porque a luz do candelabro ficava acesa a noite inteira. Ele ouve alguém chamando Samuel, Samuel, e ele então pensa, é Eli. Ele se levanta, chega até Eli e diz, eis-me aqui, Senhor, me chamou? E ele fala, não. Ele diz, não chamei. Pode voltar a dormir. Então ele volta, se deita, segundo as escrituras, e isso vai acontecer mais 2 vezes. Samuel vai ser chamado e não reconhece que é o Senhor o chamando. Então, na 3ª vez em que ele vai até Eli e ele diz, não fui eu, Eli se liga e fala, espera um pouquinho. Da próxima vez que te chamar, você diz, eis-me aqui, Senhor, fala comigo, eu estou te ouvindo. E então Samuel volta e o Senhor de fato chama novamente e ele diz exatamente como ele o instruiu. Ele fala, eis-me aqui, fala comigo. E ele vai receber uma mensagem do Senhor aqui. E essa primeira mensagem, esse primeiro contato realmente de Samuel, porque ele já tinha essa coisa de ser profeta, o povo já reconhecia isso nele. Mas essa conversa com o Senhor vai ser a primeira vez, ele vai dizer, olha, coisa terrível vai acontecer. Então ali no capítulo 3, versículo 11, ele fala assim, e diz o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos as orelhas. Ou seja, o Senhor diz, vai acontecer algo inesperado aqui. E ele está falando sobre o Eli, sobre a família de Eli, que ele iria chamar outro sumo sacerdote ao templo e que ele não deixaria passar todas as iniquidades dos filhos de Eli e de Eli não ter tomado nenhuma providência. Ele revela isso para Samuel e Samuel então volta a dormir com isso no coração, pensando, minha nossa, como eu vou dizer isso para Eli? Aliás, acho que não vou dizer nada. Mas no dia seguinte ele fala, o que o Senhor disse para você? Não me esconda nada. Então ele conta exatamente o que o Senhor disse e ele diz, isso são coisas do Senhor, que ele faça de acordo com sua vontade. Ele já sabia disso, ele já estava velhinho, com mais de 90 anos. Diz que os olhos dele já não funcionavam mais, ele tinha uma baixa visão aqui, aos seus 90 e poucos anos. Então, isso vai acontecer e a gente vai ver isso acontecer aqui nessa situação. O maior inimigo dos israelitas nessa fase dos juízes eram os filisteus. Os filisteus eram um povo que chegou a Canaã muito antes de Josué entrar com o povo de Israel. Os estudiosos acreditam que eles vêm das ilhas de Creta, ou seja, eles são para nós os gregos que conhecemos agora, mas eles eram uma civilização rica, inteligente, cheia de cultura, cheia de tecnologia, e eles eram assim, eles tinham carros de ferro, diz as escrituras, e os israelitas morriam de medo desses carros de ferro dos filisteus. Eles tinham uma técnica de guerra que era muito temida. O ferro, fala, por que carro de ferro? O ferro não era dominado ainda pelo povo de Israel. Eles viviam na era do bronze, desde Abraão, e ainda estavam nessa era do bronze e não conheciam o poder do ferro. A partir daqui de Samuel que vai ter esse uso do ferro, da manipulação do ferro. Nessa primeira batalha dos filisteus com o povo de Israel, morrem 4.000 israelitas. Isso deixa o povo consternado. E os anciãos então pensam, puxa, se os nossos antepassados batalhavam com a arca, os guiando, vamos trazer a arca. Ai, que bela ideia! Então, Eli não podia guiar a arca, como o sumo sacerdote fazia normalmente nas guerras, na época de Josué e Moisés. Então, seus 2 filhos é quem vão carregando a arca. E imagine que essa situação, em que não eram benquistos e que sua fé estava desmoronando do povo de Israel devido a esse comportamento dos filhos de Eli, o que poderia acontecer? Diz as escrituras que a terra estremece quando a arca chega no campo de guerra, nos acampamentos de guerra. E os filisteus temem muito isso. Eles falam, ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Eles conheciam a fama da arca da aliança. Mas os filisteus
se tornam fortes e firmes. Diz: não temamos, irmãos, eles diziam uns aos outros. Nos fortalecemos, sejamos corajosos. E eles lutam bravamente contra o povo de Israel. O povo de Israel se esmurece e fogem e são humilhados. E a arca, então, é perdida, porque eles matam os levitas que estavam carregando, que eram os filhos de Eli. E a escritura, então, a profecia dada, ele se cumpre aqui. Os seus 2 filhos morrem nesse dia. E os filisteus levam a arca. Conta as escrituras que um membro da tribo de Benjamim, então, volta desse campo de guerra, esfarrapado, com terra na cabeça, diz as escrituras, cansado, fatigado, chega até o povo e conta o que houve. E Eli, já velhinho, sentado diante do tabernáculo, e eu quero que vocês montem essa cena na sua mente. Na época era costume dos sacerdotes, dos membros que serviam dentro do tabernáculo, sentar na frente, num banco sem encosto, e às vezes se encostava inclusive nas colunas, e aqui ele está nesse banco sem encosto, e chega então esse soldado com as notícias, ele fala: que alvoroço é esse? O que está acontecendo? Então o soldado conta para ele que o povo de Israel perdeu a arca para os filisteus, e que os seus 2 filhos haviam morrido. Antes dos filhos irem para essa guerra, não é que Eli não chamava a atenção dos filhos, ele chamava, mas não fazia algo duro e drástico sobre os filhos, como seria a lei mosaica de levá-los à sentença de morte. Ele disse assim: vocês vão levar a arca, mas ai de vocês de voltar sem essa arca. Eu prefiro que vocês não voltem do que essa arca não voltar. Ele já disse isso para os filhos quando eles saíram. Ele sabia da infidelidade dos filhos. Eu acho que ele sabia que os seus filhos não voltariam. E quando ele ouve, nem tanto por seus filhos, e isso me chama a atenção aqui, mas de que a arca havia sido perdida, conta as escrituras que ele cai do banco de costas, bate a cabeça e morre nessa concussão cerebral aqui. Ele morre ali. E a sua nora, esposa de um dos seus filhos, eu não sei se de Finéias, eu não me lembro, não me recordo exatamente aqui, está grávida, pronta para ter o filho. E nesse momento de dor, de angústia, de saber que perderam a arca e que perdeu a vida do marido, e essa infelicidade, essa situação de estresse, ela também morre durante o parto. E ela morre dando à luz a seu filho. É uma situação de tragédia e de luto aqui. Samuel ainda era muito jovem. E quero falar um pouquinho sobre a arca. A arca da aliança nunca saiu do poder dos israelitas. E ela era muito conhecida e famosa. Quando os filisteus vencem o povo de Israel e trazem a arca para seu próprio país e para sua cidade, eles colocam no seu templo, do lado do seu deus, Dagon. Dagon era o rei, era o deus dos filisteus. E eles colocam a arca ali do lado. E diz as escrituras que todas as vezes que eles levantavam, isso acontece por umas 3 vezes, em que levantavam no outro dia de manhã, o deus Dagon estava caído, como prostrado diante da arca, o adorando. Daí eles iam lá, arrumavam. Que história é essa? Que coisa estranha. Como que ele caiu desse jeito aqui? Levantavam e novamente ele caía. E na última vez em que eles vão e ajeitam ele está caído agora sem as suas mãos e a cabeça decepada. Então aquilo foi um sinal para os filisteus. Eles temeram muito, mas eles ficam 7 meses com a arca no poder deles. E a arca então começa a fazer uma destruição dentre o povo. Ela tinha esse poder, era a presença do Senhor. Como o Senhor poderia estar ali diante de um Deus pagão que era adorado por aquele povo infeliz naquele tipo de adoração? Diz que o povo ficou tão doente. E aqui a gente precisa fazer uma interpretação das escrituras, porque eles falam que eles tinham hemorroidas, feridas. E também a gente vai ter que aliar isso a uma situação em que quando eles vão devolver a arca, porque eles vão ter que se livrar dela, eles tentam levar a arca em várias cidades, ela passa por 5 cidades filisteias até ser devolvida para o povo de Israel, causando essa doença. Eles devolvem a arca
sinal de sacrifício e adoração, com 5 ratos de ouro e 5 hemorroidas de ouro. Estudando esse fato e vendo a narração, e o que Joséfo fala a respeito, porque Joséfo diz que o povo tinha uma desinteria, e a desinteria significa fezes com sangue, e eles tinham hemorragia também. Joséfo fala sobre isso, e saía feridas parecidas com hemorroida nas virilhas, então era como se fosse os sintomas de uma peste bubônica, por conta dos ratos. E muitos filisteus morrem nessa condição. E eles têm essa ideia: vamos fazer o seguinte, vamos pegar 2 vacas que recém deram cria, para fazer um teste aqui, para ver se eles ainda não estavam tão certos de que era a arca que estava causando essa mortandade no seu povo. Então eles falam: vamos colocar a arca em cima de um carro, guiado por 2 vacas que acabaram de dar cria. Se essas vacas voltarem para os seus bezerros, porque elas estavam amamentando ainda, é sinal de que a arca não é poderosa, não é da arca que está vindo essa grande peste aqui. Mas se elas forem para o povo de Israel, é sim sinal de que é ela que está causando tudo isso. E eles fazem esse teste, eles colocam a arca dentro de um carro guiado por essas vacas, e as escrituras dizem que essas vacas foram, olha, sem parar, direitinho até o povo de Judá, na primeira cidade que se encontrava ali próximo da divisa dos filisteus. E elas chegam no campo, e já estavam trabalhando no campo, o povo ali, os agricultores. E quando viram a arca, ficaram extremamente felizes. Não acredito, é a arca da aliança. Pense essa situação, porque eles amarguraram durante 7 meses com essa vergonha de ter perdido a arca. Então, quando ela chega, pelas vacas tão bonitinhas trazendo, que não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda, diz as escrituras, foram diretamente para o povo do Senhor. Eles então sacrificam as vacas ao Senhor, no mesmo lugar onde elas param, perto da pedra onde elas param, e vai divulgando que a arca chegou. Acontece que essas pessoas que moravam nessa cidade foram amaldiçoados porque olham para dentro da arca. E a gente pode fazer um parênteses aqui. Esse olhar não era simplesmente ver o que tinha dentro da arca. Eu quero que imaginem a situação. A arca ficava no lugar dos santos dos santos. O único que podia ter contato com a arca, que via a arca, era o sumo sacerdote. Ela não era vista pelo povo em geral. Ela era, mesmo na guerra, ela era coberta e levava coberta durante o trajeto das guerras. E aqui ela estava lá, totalmente vulnerável. Então esse olhar para dentro da arca era um olhar de cobiçar o ouro que ela tinha, porque ela era inteiramente feita de ouro. Esse povo que está vendo isso não é o povo que fez a arca na época, que construiu o tabernáculo. Isso aqui já passou 300 anos, mais talvez. 400 anos que eles peregrinam no deserto, mais uns 300 anos aqui nessa fase que estão em Canaã. Então, somando aqui, são 700 anos, dividindo eles daquele povo. Eles não sabiam nem como era feita a arca direito. E esse contato fez os cobiçar. Então o Senhor conta as escrituras. Nas escrituras vai dizer que morreram 50.070 homens. Dentro da Septuaginta, que é a regulatória dos livros da Bíblia, que foi a época em que foi regulado o que seria constituída a Bíblia. E os livros de Joséfo vai dizer que foram 70 almas que morreram. E isso está mais próximo da realidade. 70 almas morreram nesse evento aqui. E quando isso acontece, então, eles querem levar essa arca para as mãos de um levita. E vão fazer isso. Os filisteus que deixam a arca ali voltam e entendem o grande feito que aquilo significava, aquele acontecimento da Arca da Aliança, que o poder estava de volta nas mãos de Israel. Então eles levam para Kiriat Jeraim, para Eleazar. E Eleazar fica em posse da arca, na sua casa, por 20 anos. Isso aqui, ó, vai transcorrer história. Por 20 anos Samuel vai crescer, vai chegar aproximadamente aos 32 anos e vai dar combate aos filisteus novamente, agora com uma outra roupagem, de uma outra forma.
Samuel vai preparar o povo para guerrear contra os filisteus aqui. E ele vai renovar o convênio com o povo, de que eles estariam sendo fiéis ao Senhor. Ele faria tudo o que o Senhor mandasse. E ele faz um sacrifício antes de ir à guerra. E ele vai à guerra. Quero ler para vocês o que Joséfo fala e descreve essa guerra. Por efeito da onipotência de Deus, sentiram a terra tremer de tal modo sobre os seus pés, que mal podiam equilibrar-se e virar-se. E viram-na abrir-se em alguns lugares e tragar os que ali se encontravam. Estrugiu os ares um trovão tão espantoso e acompanhado de raios tão fortes que os olhos deles se ofuscaram e as mãos semi-queimadas dos filisteus. Não podiam segurar as armas, assim foram obrigados a lançá-las por terra e buscar salvação na fuga. Lembra aquilo que eu falei que a Ana disse? Que o Senhor os livraria com trovões? Isso se concretiza aqui, nessa primeira batalha de Samuel como juiz de Israel contra os filisteus. Eu falei que iria falar um pouquinho sobre Sansão e Samuel e como eles eram semelhantes e diferentes ao mesmo tempo. Samuel lutou contra os filisteus, assim como Sansão também lutou. Sansão, assim como Samuel, nasceu de uma mãe que foi revelado a ela de que ele seria separado, preparado para servir ao Senhor. E ele também era um nazireu, que ele não cortaria os cabelos, não tomaria vinho, não teria partes com coisas mortas. Então, desde o nascimento ele foi anunciado. Foi consagrado também por suas mães. Suas mães, até certo ponto, viveram esse convênio nazireu contra as escrituras, porque também não tomavam vinho. E a influência do Senhor era marcante na vida deles. O Senhor os investia de poder. Isso aconteceu com os dois. E eles vão se diferir aqui nesse contraste de liderança. Enquanto Sansão não guardou seus votos de nazireu, já no início da sua história, quando ele quer se casar com uma filisteia, olha que interessante isso, os pais dizem, não pode quebrar os seus votos, como vai casar com uma estrangeira, tem que casar dentro da aliança. Ele fala, não, eu quero me casar com essa filisteia. E ele, no caminho, indo para o casamento, ele encontra um leão, mata o leão, vocês devem conhecer essa história, tem contato com coisa morta e começa aqui a quebrar todos os seus votos nazireu. Até que corta o cabelo dele, que era a última coisa que ele tinha feito. Ele bebe, ele quebra os votos da castidade. Então, com Dalila, corta o cabelo dele. Não significa que ele perdeu o poder porque cortou o cabelo dele, mas porque ele quebra todos os seus votos. Ao contrário, Samuel guarda os seus votos inteiramente. Navalha nunca passou pela cabeça de Samuel. Ele guardou seus convênios com o Senhor. Foi preparado dentro do templo. Então enfrenta os filisteus, tal qual Sansão. Sansão, protegido pelo Senhor, venceu os filisteus durante muitas vezes, mas não os venceu dessa forma como Samuel venceu, com o Senhor os guiando e lutando com eles. E como terminaram a vida? Sansão, infelizmente, é preso pelos filisteus depois do evento com a Dalila, cego, morre naquele evento em que ele pede a última vez a força do Senhor, seus cabelos já começando a crescer novamente. Ele derruba as pilastras, mata mais de 3.000 filisteus naquela situação e morre junto com eles. E seu corpo então é levado para sua família. E aqui Samuel termina sua vida ungindo os dois principais reis de Israel. Samuel é o exemplo de fidelidade, obediência e liderança espiritual. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A verdade contida nessa declaração é evidente nas histórias contrastantes de Samuel e Sansão. Os profetas sempre estiveram ansiosos de que os santos encontrassem essa paz que advém de um viver de uma existência cristã. O presidente Kimball nos deu o seguinte desafio: não seria necessário que todos nós limpássemos a casa? Eu provavelmente não consiga eliminar todo o lixo pornográfico, porém minha família e eu não precisamos comprá-lo ou vê-lo. Talvez eu não consiga fechar estabelecimentos duvidosos, mas eu posso ficar longe das áreas da
honorabilidade questionável e má reputação. Posso não ser capaz de reduzir grandemente os divórcios da face da terra, nem salvar todos os lares desfeitos e filhos frustrados, mas posso manter o meu próprio lar agradável, meu casamento feliz, meu lar como um céu e meus filhos bem ajustados. Eu posso não ser capaz de impedir os crescentes apelos pela libertação das leis baseadas nos preceitos morais, nem mudar todas as opiniões relativas à libertação sexual e crescentes perversões, mas posso garantir a minha devoção a todos os mais elevados ideais e padrões em meu próprio lar, e esforçar-me no sentido de proporcionar à minha própria família uma vida espiritual feliz e interdependente. Posso não ser capaz de pôr fim a todas as negociatas e atos desonestos, mas posso ser honesto e justo, cheio de integridade e honra verdadeira e treinar minha família nesse sentido. Posso não ser capaz de assegurar as orações familiares, noites familiares, frequências reuniões e vidas espirituais e bem integradas aos meus vizinhos, mas posso certificar-me de que meus filhos sejam felizes no lar. E eles crescerão fortes e confiantes e se conscientizarão de que sua liberdade se encontra em seu lar, na sua fé e em um viver digno e na oportunidade de servir. Tal qual Sansão e Samuel viviam numa época difícil, de muita iniquidade entre o povo israelita, de desobediência, de idolatria, mas tiveram a sua escolha. Com suas mães fiéis, tanto de Sansão quanto Samuel. Samuel escolheu seguir esse exemplo e se tornou fiel até o fim. E eu acredito firmemente nisso, queridos irmãos. E o Senhor mais uma vez provou que estaria ao nosso lado, como esteve ao lado do povo de Israel, nesse momento crucial aqui em vencer o povo filisteu. Eles não temeram o poder dos filisteus, porque sabiam que o Senhor estava com eles. Que possamos ter esse espírito de abnegação, de serviço, de mansidão que Ruth tinha e de pronta obediência que Samuel nos deu exemplo aqui. Eu aguardo vocês na próxima semana. Sei que essas coisas podem estar no seu coração, fortalecendo vocês e tornando suas vidas e desafios um pouco menores, se nos agarrarmos às Escrituras. Até semana que vem, onde a gente vai continuar com essa saga interessante desse povo incrível que foi o povo de Israel. Até lá!